Quem lê hoje no Brasil? Quem são os leitores? Quem tem acesso a livros? Quem pode falar sobre literatura? Existe um jeito certo de falar sobre literatura, ou melhor, um meio certo para se falar sobre a leitura, sobre os livros? Para alguém falar sobre literatura, precisa ter formação acadêmica? O que a internet faz com a leitura? E o que é crítica literária? Quem faz essa crítica? O que um booktuber faz aqui no YouTube? Eu sou a Jéssica, eu falo sobre livros na internet e eu vou responder todas essas perguntas já já. Hoje é o último dia de veda aqui no canal e com esse vídeo eu tô inaugurando um quadro novo, que é um quadro pra gente discutir algumas questões pertinentes à literatura, à leitura, aos livros. Então é um quadro em que eu sempre vou provocar algumas questões pra gente conversar mais sobre isso aqui embaixo nos comentários. Mas por que eu tô fazendo esse monte de perguntas aqui no começo desse vídeo? O que eu quero com isso? A título de contextualização, eu vou falar pra você sobre o que aconteceu nas últimas semanas aqui na internet. Eu não vou dar nome aos bois, eu não vou colocar link aqui embaixo sobre as matérias que originaram essa série de vídeos que a gente tá fazendo aqui no YouTube, porque eu não quero dar mais ibope pra gente que fala um monte de absurdos e pra gente preconceituosa, pra gente ignorante em certo sentido, porque não conhece aquilo sobre o qual tá falando. Mas eu vou tentar explicar o que aconteceu. Um escritor entrou em contato com uma booktuber que tem bastante seguidores aqui, tem um canal com mais de 300 mil inscritos, pra pedir um orçamento sobre um publi editorial que ele queria pra falar sobre o livro dele. Ele recebeu esse orçamento, ele não gostou dos preços e resolveu divulgar a foto desse orçamento no Instagram dele, dizendo que essa era a realidade do booktube no Brasil e como isso era um absurdo, etc, etc, etc. Depois disso, muitos booktubers comentaram na postagem desse escritor, dizendo que não é bem assim, que isso é um trabalho, que fazer vídeos aqui na internet, aqui no YouTube, é um trabalho e pode ser encarado como tal, porque afinal de contas a gente se dedica e gasta muitas horas do dia produzindo vídeos, produzindo conteúdo, enfim. E ao que parece, esse escritor não gostou desse movimento e bloqueou todos os comentários, não deixou mais ninguém falar nada sobre o assunto e ainda chamou os booktubers de booktubbies, ou então bolsominions, o que não faz o menor sentido. Passados alguns dias, um cara lá, que provavelmente é amigo desse escritor, fez uma matéria na época ressaltando o quão ridículo era essa situação dos booktubers e como as pessoas que produzem vídeos sobre livros aqui no YouTube não têm conteúdo nenhum, que as pessoas apenas repetem informações que retiraram da Wikipedia e que baseiam seus vídeos no fato de ter gostado ou não ter gostado de um livro. Imaginem que absurdo falar se a gente gostou ou se não gostou de um livro, não é mesmo? Então esse cara fez uma matéria sobre a morte da crítica, ou melhor, sobre a incapacidade dos booktubers de fazer crítica literária, e isso foi a gota d'água pra mim, porque não bastasse o escritor desconhecendo o fato de como funciona aqui esse espaço que a gente tem no YouTube, achando injusto ser cobrado um preço por um trabalho que uma pessoa faz, porque deveria ser feito por amor, veio esse cara falar um monte de baboseira e ser preconceituoso e generalizar, dizendo que nenhum canal tem conteúdo aqui, desses canais que falam sobre livros, e que a nossa forma de falar sobre livros é tosca. Eu acho que essa é uma discussão pertinente pra gente trazer pra cá, porque eu sou uma fã enorme do espaço que o YouTube dá pra todo mundo, pra qualquer assunto, mas especialmente para esse espaço que a gente conquistou ao longo dos últimos anos falando sobre livros, porque eu acho que essa é uma forma que aproxima leitores, assim como me aproximou mais da leitura depois de um período em que eu estava muito afastada dela. Então, o primeiro tópico que eu queria discutir aqui é sobre formação acadêmica, porque esse senhor que falou sobre essas coisas disse que, somente críticos literários podem falar sobre literatura, que é aquela velha ladainha que a academia ainda tenta manter, se agarra com todas as forças nisso. Somente seletos poderiam saber falar sobre livros. Então, assim, sobre formação acadêmica, falando da minha trajetória, eu fiz uma graduação em letras, português, espanhol e respectivas literaturas. Eu fiz 4 anos e meio de graduação e, portanto, eu tenho capacidade de falar sobre literaturas em língua portuguesa, que inclui todos os países que falam língua portuguesa, e em língua espanhola. Além disso, eu fiz um mestrado em literatura comparada, um mestrado em letras com área de conhecimento literatura comparada, em que eu me especializei em literatura e história. Portanto, eu tenho conhecimento para falar sobre discurso historiográfico como sobre discurso literário. Beleza? Beleza. Mas a quem interessa isso? O que essa formação em letras me fez pensar?
ao longo de todos esses anos que eu venho estudando. Já faz mais de 8 anos que eu tô no âmbito acadêmico, me profissionalizando, mas também repensando o ensino, repensando todas as questões que envolvem a licenciatura, que é o meu grau acadêmico. Eu sou licenciada, eu sou professora e atualmente eu sou professora de literatura. E o que eu, com esse currículo acadêmico, tenho a dizer sobre o YouTube? Justamente por ser professora, é que eu repenso cada vez mais a prática docente e repenso formas de atrair os alunos para a leitura. Porque quem conhece a realidade acadêmica sabe, cada vez mais estão entrando jovens na graduação que não têm o menor gosto pela leitura. E nos cursos de letras, isso ainda é recorrente. A pessoa, apesar de procurar um curso de letras, ou entrar porque é o curso que tem menos concorrência, a pessoa não gosta de ler. A pessoa não sente prazer em entrar em contato com o texto literário. E isso é muito grave, porque a gente sabe dos benefícios que a literatura tem. Então, é por ser professor de literatura que eu acredito no poder democratizador que tem esse espaço aqui no YouTube. Eu acredito que fazer esse canal, por exemplo, é um ato de chamar as pessoas para leitura, inclusive alunos meus, porque os meus alunos sabem que eu tenho um canal no YouTube, porque os meus alunos me acompanham no Instagram, os meus alunos acompanham as leituras que eu faço, e eu acho que é dando esse tipo de exemplo de leitura e compartilhando as leituras e o gosto por ela que a gente vai chamar cada vez mais pessoas para o hábito da leitura. Porque diferentemente de certos acadêmicos, a gente aqui gosta de ler, a gente gosta muito de ler, a gente tem prazer em conhecer novas histórias, novos mundos, enfim. É justamente por ter essa formação acadêmica e por conhecer o ambiente acadêmico que é extremamente elitista e conservador que eu faço questão de ter um canal na internet para falar sobre livros de uma forma simples, para falar sobre livros como uma pessoa comum que eu sou, porque não é porque eu sou professora de literatura que eu não sou uma leitora comum. Eu gosto de ler. Então não é uma questão de ter lattes grande o suficiente para falar sobre livros. Isso não é uma questão. E pensando nisso, por ser professora, eu vou trazer aqui para vocês uma observação que é extremamente necessária. Um dos maiores teóricos da literatura, um dos maiores estudiosos da literatura do Brasil, que é o Antônio Cândido, que morreu agora há pouco, no ano passado, com 90 e tantos anos e sei lá quantos anos de carreira, ele era um defensor da democratização da literatura. E ele dizia, ainda mais, que a literatura é um direito humano. Apesar dele saber dos problemas a gente falar de direitos humanos. Por quê? Porque isso tem um pressuposto, que é o pressuposto de reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Então, se eu acho bom a leitura, se eu acho boa essa prática, eu também quero que os outros sintam isso. É um direito meu, mas é um direito de todo mundo. O Antônio Cândido, o maior crítico literário do país, disse que literatura é o sonho acordado das civilizações. Disse que a literatura é um fator indispensável para a humanização. A literatura confirma o homem na sua humanidade e a literatura é um equipamento intelectual e afetivo. Ele tem um ensaio que se chama O Direito à Literatura. Eu vou tentar deixar aqui embaixo no box de descrição o link para acessar esse ensaio, porque já tá muito dominado aí na internet, muito fácil de encontrar. Mas nesse ensaio ele vai falar sobre desigualdade social e sobre como é importante pro ser humano, assim como alimentação, assim como vestimenta, assim como uma casa para morar, o direito à fruição da literatura, porque isso torna as pessoas cada vez mais humanas. E assim como as pessoas ricas têm acesso a isso, as pessoas pobres também deveriam ter. Ele fala então que a literatura proporciona uma humanização e um enriquecimento. E aí eu vou ler para vocês o trecho que eu acho mais fundamental desse ensaio, que ele diz o seguinte: entendo aqui, por humanização, o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como, por exemplo, o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura, portanto, desenvolve em nós a cota de humanidade, na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Então, se isso aqui tudo é bom para mim, eu quero que seja bom também para todo mundo. É por isso que eu falo sobre livros na internet. Se o Antônio Cândido, que é o maior teórico, que tem zilhões de artigos e livros teóricos sobre literatura, pensa assim, como vem alguém dizer que a literatura é só para um grupo seleto e se dizer acadêmico? Com o exemplo do Antônio Cândido aqui, vivo e forte para nós. Bom, então eu vou passar para as respostas às perguntas que eu fiz. Quem lê no Brasil? Quem tem acesso ao livro no Brasil? Muito pouca gente. Isso tem dados à torta e à direita. É só procurar aí alguma pesquisa recente que vocês vão ver. Pouquíssima gente lê ainda hoje no nosso país. Por quê? Porque livro é caro, porque não tem incentivo, porque não dá pra comprar livro, ou então porque não tem tempo, porque tá trabalhando pra sustentar a casa, enfim, são vários fatores que influenciam o fato de que pouca gente lê no Brasil. E quem pode falar sobre literatura no Brasil? Qualquer leitor.
Qualquer pessoa que lê um livro tem o direito de falar sobre esse livro, tem o direito de compartilhar as suas impressões sobre esse livro. Seja na academia, analisando coisas em artigos acadêmicos, ou seja no mundo fora da academia, conversando com os amigos, compartilhando vídeos aqui na internet, enfim, qualquer pessoa que lê uma obra pode falar sobre essa obra. E existe um jeito certo, ou então um meio certo para falar sobre isso? Só pode se fazer crítica na universidade? Eu acredito que não. Eu acho que não existe um jeito certo de falar sobre livros. Eu acho que todas as formas são válidas, porque cada uma dessas formas vai atingir determinado tipo de leitor. Então, o artigo acadêmico vai atingir somente as pessoas da academia. São muito poucas as pessoas que acessam esses artigos, na verdade. É uma meia dúzia de gato pingado que vai ler. Orientadores e pesquisadores daquela mesma área vão ler. Mas e o resto do mundo? A quem interessa isso, sabe? Então, cada tipo de crítica, cada tipo de fala sobre livros vai atingir um determinado público leitor. E isso é o que vale, essa democracia, essa democratização. E precisa haver formação acadêmica para isso? Gente, claro que não. Claro que não. Se a pessoa tem a formação acadêmica, como é o meu caso, beleza, ótimo, que bom pra ela. Vai saber algumas coisas específicas sobre a construção narrativa, sobre a teoria literária, enfim. Mas eu sou só uma pessoa, só uma leitora também. Então, se a pessoa não tem formação acadêmica e lê um livro, ela pode falar sobre aquele livro. Porque nem tudo precisa ser uma crítica teórica sobre os livros. Qual a necessidade de se fazer uma crítica literária assim, sabe? Se é um espaço democratizador, se é um espaço em que várias pessoas podem conversar com formações diferentes, isso é muito mais válido do que a pessoa tentar fazer uma super requintada crítica aqui. Então, qualquer pessoa pode falar sobre livros e eu acho que deve, de qualquer jeito, do seu jeito, porque o que importa é essa comunidade que se fortaleceu, que vem fortalecendo e fazendo cada vez mais leitores se formarem nesse mundo, né? A partir do exemplo das pessoas que compartilham aqui. Isso é uma forma de cativar leitores. E o que a internet faz com a literatura? Eu acho que a internet democratiza, desacraliza o livro e a leitura, no sentido de que não só mais seletos leem livros, não só os acadêmicos que estão fazendo curso de letras ou de literatura, enfim, podem ler. O livro não é mais um objeto inalcançável, porque afinal de contas a gente está falando aqui de pessoa comum para pessoa comum, não é mesmo? Então, a internet democratiza, desacraliza, humaniza também o ato da leitura, porque a gente sabe que tem outras pessoas lendo também, a gente se identifica com outras pessoas que têm canais aqui, a gente troca uma ideia, a gente vê que é uma prática humana e a gente compartilha esses sentimentos e isso faz com que a gente se envolva cada vez mais com o âmbito da leitura. E por fim, eu tinha perguntado o que faz um booktuber aqui? O booktuber só copia as coisas? O booktuber só fala sobre o que já tá na Wikipedia ou o que tá na orelha do livro? O booktuber não sabe fazer crítica literária? Primeiro é tudo, o booktuber não necessariamente quer fazer crítica, mas se quiser pode, porque afinal de contas ele lê o livro. Gostar e não gostar é uma das coisas principais sobre uma leitura, para quem quer realmente divulgar a leitura, para quem quer compartilhar e atrair mais leitores, porque tem gente que não quer, tem gente que quer que a leitura fique ali separadinha num nicho, só dentro dali daquele espaço em que ele domina, mas aqui não, aqui a gente quer democratizar, aqui a gente quer encontrar outros leitores, aqui a gente quer ter dicas de livros bons, a gente quer ter o prazer da leitura de volta. O booktuber faz isso, né? Ele é capaz de atingir cada vez mais pessoas, porque cada booktuber trabalha de um jeito, cada booktuber faz vídeos de um jeito, e aí ele vai atingir pessoas diferentes que tem a ver com seus gostos. E é isso que é a riqueza que eu acho tão massa que tem aqui nesse espaço. Mas o booktuber não faz só isso, o booktuber lê bastante, o booktuber gasta horas para preparar os seus vídeos. Só esse vídeo aqui mesmo, eu devo ter gastado umas 2 horas entre preparar o roteiro e reler o texto do Cândido, porque sim, eu reli o texto do Cândido pra vir aqui falar sobre isso com vocês. Vou gastar mais umas 2 horas de edição, depois mais horas pra subir, depois mais horas depois de botar um vídeo no YouTube. Então assim, a gente tem um trabalho. Esse trabalho precisa ser considerado como tal. Existe gente que já vive trabalhando somente com o canal, e eu acho isso completamente ok, porque a pessoa realmente gasta horas do seu dia fazendo alguma coisa. Não é que não exista amor nesse trabalho. Tanto existe que a gente tá aqui, né, labutando por isso, a gente começa do zero, sem nenhum apoio. Existe amor sim, a gente quer atingir mais leitores. Mas se a pessoa se profissionaliza e quer encarar isso como trabalho, beleza. O mundo tem que se adaptar às novas formas de trabalho. As coisas mudam e isso é muito bom. O que não pode acontecer são os modos arcaicos de falar sobre isso, tentar podar a gente, né, porque tem espaço pra todo mundo. A crítica no jornal vai continuar existindo, a crítica em revistas especializadas vai continuar existindo, os artigos acadêmicos acredito que também vão continuar existindo. Calma, tem espaço
fácil pra todo mundo, mas o BookTube pode ser encarado como trabalho sim, e ninguém pode desvalorizar esse trabalho. Se a BookTuber famosa quis cobrar pelo seu trabalho, ótimo. Esse autor também quis que ela falasse sobre o livro dele, porque ele sabe que ela tem público. Então vamos respeitar esse trabalho que a gente faz aqui, porque gasta bastante tempo, gasta bastante energia e faz um trabalho bonito, porque a gente consegue atingir os leitores e fazer com que as pessoas leiam mais. Então esse é o primeiro vídeo de discussão. Eu gostaria de deixar claro que eu acho o BookTube uma ferramenta ótima. Ele me fez ler mais e me fez ter vontade de compartilhar as minhas leituras. Eu acho que assim, se unindo de pessoa comum para pessoa comum, é que a gente consegue trocar mais experiências e cativar mais leitores e cada vez mais buscar novas experiências literárias. E é isso que mais importa aqui. É isso que eu tento fazer já faz mais de um ano e eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar falando sobre livros na internet porque isso é um ato político e eu apoio totalmente esse tipo de atitude, porque a leitura é sim um direito humano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.